dia, porque nós estamos vivos, meu Pai, e ainda temos oportunidade de te buscar, de te adorar. Meu Pai, eu te peço, visita, meu Pai, cada ouvinte, Senhor. Meu Deus, aqueles que estão perdidos, meu Pai, alcança. Aqueles que porventura, meu Pai, se afastaram da tua presença também, Senhor, que eles venham se voltar para ti, meu Pai. Porque a tua palavra diz, meu Deus, que nós somos do dia, meu Pai, nós não somos da noite. Nós não somos das trevas. Então, aqueles que estão nas trevas, Senhor, alcança com teu poder, com a tua mão poderosa. Usa a tua palavra nessa tarde, Senhor. Gera arrependimento, mudança, meu Deus, de caráter, mudança, meu Deus, interior. Senhor, que o teu Espírito Santo, meu Pai, venha manifestar o seu poder, meu Pai, de convencimento, porque nós não podemos convencer ninguém. Mas o Espírito Santo, sim, meu Pai, tem o poder de convencer. Então, meu Deus, a partir desse momento, toma a direção. Toma a minha vida, meu Pai, me usa, se apodera da minha vida. E que todos, meu Pai, possam ser abençoados por essa palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Lucas. Mistério de Deus, irmão Léo foi lá pro livro de Lucas, eu volto pro livro de Lucas de novo. Lucas, capítulo 3, versículos 7 ao 9. Lucas, capítulo 3, versículos 7 ao 9. Assim diz a palavra do Senhor. E dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Só até aqui. Quem conhece, quem é estudioso da Bíblia, aqueles que costumam ler a Bíblia, sabe que João ele foi o profeta, o qual foi enviado para preparar o caminho para o Senhor Jesus. Né? Quando ali eles se perguntavam se João era o Cristo, João disse: eu não sou o Cristo, mas eu sou enviado. Eu sou enviado para preparar o caminho. Né? E João falava que viria um maior do que ele não era digno de desatar a sandália dos pés. Só que Deus enviou aquele homem para poder preparar a nação de Israel para o que ainda viria através do ministério do nosso Senhor Jesus. E João ele foi pregar arrependimento para o povo. E o povo vinha até ele. Né? Eu acredito ali que o povo imaginava até receber uma palavra diferente. Né? Como, aliás, uma palavra ali como era costume na época. Porque os fariseus eles ensinavam a lei. Os fariseus é que tinham a lei e que ensinavam o povo nas sinagogas. E João ele começou a pregar arrependimento, né? Sem arrependimento, irmão, a nossa vida ela não muda. O arrependimento é o primeiro passo. Tem muita gente que quer buscar primeiro, quando vai para a igreja, outras coisas. Quer pedir a Deus coisas materiais, quer pedir a Deus que Deus mude o familiar, quer pedir que Deus faça isso, faça aquilo, mas se esquece que primeiro tem que começar por ela. Por mim, aliás, por mim e por você, tem que começar por nós, o arrependimento. Porque quando nós nos arrependemos, nós estamos nos voltando para o Senhor, Ele vai nos mudar, Ele vai nos capacitar, e através da nossa vida, Ele vai fazer através de nós. Mas primeiro nós precisamos nos arrepender. E era o que o João estava falando para o povo. Olha, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam deixar de dizer que são filhos de Abraão. Porque naquele tempo,
A desculpa do povo era: nós somos filhos de Abraão, nós somos descendentes de Abraão, nós temos as leis de Moisés. Mas só que o povo estava mais preocupado com o que eles faziam do que com o que estava dentro do seu coração. E esse é o problema de muita gente. Muitas pessoas falam: eu já tenho minha religião, eu já tenho Deus, eu já tenho isso, já tenho aquilo. Mas só que quando você vai perguntar, a pessoa diz: não, eu tenho o Deus do meu jeito, eu tenho o Deus da minha forma, eu tenho a minha religião, mas a vida continua uma vida desestruturada, né? Desregrada, uma vida miserável. E como é que eu posso viver essa vida abençoada que você está falando aí, pregador? Através do arrependimento. Através desse arrependimento. Eu não falo somente de você dizer: eu me arrependo, e depois voltar a fazer as mesmas coisas novamente. Não. O arrependimento que eu falo é o arrependimento que você verdadeiramente decide mudar, né? Você decide ser transformado. E se a gente for ler aqui mais adiante, o Senhor Jesus, logo após, ele chega para ser batizado por João. E quando Jesus ele é submergido nas águas e é tirado, o Espírito Santo vai descer sobre ele em forma de pomba. Então é isso que acontece. Primeiro eu me arrependo, depois eu sou batizado nas águas e depois eu recebo o Espírito Santo. É um processo. Aí tem gente que já chegou um dia desse na igreja, mas já quer estar lá na frente, já quer estar sendo usado por Deus, já quer estar pregando, já quer estar fazendo ali as coisas, já está querendo, mas só que é um processo. E existe uma caminhada, tem gente que quer estar no lugar onde a gente chegou, mas não quer passar pelo processo que nós passamos. Tem gente que quer ter o que a gente tem, mas não teve ali a entrega que nós tivemos para poder receber o que nós temos hoje da parte de Deus. E isso, irmãos, é uma verdade, porque quando a pessoa vê você sendo abençoado, quando a pessoa vê você ali pregando a palavra de Deus, fazendo a vontade do Senhor, vendo a sua casa, todas as áreas da sua vida sendo abençoado, ela se esquece do que você passou no passado, do que você já foi no passado. Ela não conhece, não entende o que você passou para poder chegar até aquele momento da sua vida, né? É como uma vez um irmão chegou para mim e disse: irmão, passa para mim essa unção aí que tu tem. Eu peguei e falei para ele: irmão, eu só faço o que Deus manda. E eu falei para ele assim: quer unção de Deus, quer ser usado por Deus, quer ter dom de Deus, pague o preço. Pague o preço. Porque para mim poder hoje estar aqui pregando para você foi um processo. Eu comecei me arrependendo. Eu comecei deixando tudo para trás para poder Deus fazer na minha vida. Então é assim na vida de cada um de nós. Quando nós nos arrependemos, o Senhor se agrada. Se a gente for para a história de Davi, ali Davi vai por um momento se esquecer que tinha sido Deus, que era Deus que dava as suas vitórias. Ele manda: olha, conta aí quantos soldados eu tenho, eu quero saber qual é o número do meu exército, quantos homens valentes tem de guerra, aquela coisa e tal. Aí vai, conta ali. E Deus ficou furioso contra Davi. E quando Davi olha, Davi vê um anjo com a espada para destruir tudo. E Deus fala para ele: olha, eu te dou 3 punições. Escolhe cair nas mãos dos teus inimigos, escolhe cair na minha mão, ou escolhe que eu atinja, né, você. Aí Davi fala para Deus assim: Senhor, eu prefiro cair nas tuas mãos. Ou seja, demonstrou arrependimento. Porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso. Eu sei que o Senhor é um Deus grande em perdoar. E ali o Senhor se agradou da atitude de Davi. E Davi vai comprar a eira de Araruna e vai ali sacrificar o Senhor, mostrando arrependimento. Tem muita gente sacrificando, mas tem pouca gente mostrando arrependimento. Tem pouca gente fazendo sacrifício e mostrando arrependimento.
A palavra de Deus vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Tem muita pessoa indo para a igreja orando, jejuando, se consagrando, frequentando os cultos, mas é falando mal do irmão, é criticando o irmão, é querendo puxar o tapete do irmão. E isso é sacrifício. Você está se sacrificando, você pode até jejuar, pode até orar, mas quando você fala mal do seu irmão, quando você persegue o seu irmão, o seu sacrifício está sendo em vão. E o sacrifício que Deus quer de nós é um sacrifício vivo. E esse sacrifício vivo é o nosso coração. E João ali chegou para o povo e disse, olha, vão se arrepender, raça de víboras, a palavra dura. Arrependam-se, porque o machado já está colocado já na raiz da árvore, para ser cortada. Por quê? Porque, irmão, nós que estamos na caminhada cristã, nós temos que ter fruto. Nós não podemos ser como aquela figueira que Jesus olhou e Jesus não achou fruto e amaldiçoou a figueira e a figueira secou. Uma vez Deus me deu uma mensagem, que o nome da mensagem é assim, Jesus quer frutos. Por quê? Porque nós temos que produzir frutos. E quais são os frutos que eu tenho que produzir? Vamos lá para o livro de Gálatas. Existe o fruto do Espírito. E esse fruto vai ser dividido ali em qualidades, em virtudes, ou seja, eu tenho que ter amor, eu tenho que ter longanimidade, eu tenho que ter paz, eu tenho que ter domínio próprio, eu tenho que viver uma vida no Espírito. Então essas são as qualidades que nós temos que ter, que Deus espera que a gente venha ter. Tem muita gente olhando para os dons, eu me refiro agora a pessoas dentro da igreja. Tem gente, vixe, o irmão ali, ó, fala em línguas estranhas, o irmão ali profetiza, o irmão ali faz isso, faz aquilo. Mas será que você já parou para observar se aquela pessoa tem os frutos do Espírito? Porque dom é uma coisa, fruto já é outra. E o que é mais importante são os frutos. Por quê? Porque são os frutos que vai mostrar que a pessoa tem o Espírito Santo. Porque falar em línguas o diabo fala. Profetizar, o diabo profetiza. O diabo imita tudo aquilo que Deus faz. Então, como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo de Deus? Quando eu tenho o fruto, na verdade, que é dividido nessas virtudes, nessas qualidades. Então, como é que eu alcanço o Espírito Santo? Me arrependendo. Quando você se arrepende, o seu coração ele se torna um solo fértil para que o Espírito Santo venha plantar ali a semente dele e venha produzir esse fruto. E o Espírito Santo ele é tão importante na nossa vida, ele é uma pessoa tão importante na nossa vida, que a palavra de Deus vai dizer que ele é como se fosse um selo. Quando você recebe o Espírito Santo, você é selado. Ou seja, Deus está dizendo, esse aqui é salvo. Esse aqui é meu. E quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, aqueles que forem à igreja dele, que tem o Espírito Santo, é que são aqueles que vão ser arrebatados. São aqueles que vão ser salvos. Então João está dizendo, olha, o machado está colocado na raiz. Como a irmã Alice estava falando aqui, tá acontecendo muita coisa horrível no mundo. Tá ficando cada vez pior. A gente tá vendo cada vez mais coisas absurdas acontecendo. Eu tava vindo hoje aqui pedindo para Deus, Senhor, me usa. E Deus não tirava da minha mente essa palavra arrependimento. Essa palavra sobre arrependimento. Por quê? Porque a humanidade, as pessoas precisam se arrepender. Precisam parar de praticar essas obras malignas. Antes de vir para cá, eu estava assistindo a televisão e eu estava vendo que inventaram agora uma chamada droga sonora. Não sei se os irmãos já ouviram falar. Droga sonora. De repente a criança está ali na internet, bota os fones no ouvido, aí começa a ouvir um som e a criança vai, fica ali drogada, o efeito no cérebro é como se fosse um efeito de uma droga. Quando eu olhei, meu Deus do céu, está repreendido em nome de Jesus. A gente está vivendo um tempo difícil. Outra droga que as pessoas pensavam que não era droga é a pornografia, que também tem um poder destrutivo no cérebro.
Alguns estudiosos falam que a pornografia ela causa um efeito no cérebro como se fosse da cocaína ou de outras drogas. Por quê? Porque libera uma grande substância de dopamina no cérebro da pessoa, de adrenalina, na verdade. Então é o mesmo efeito que a droga faz na pessoa. Aí agora já inventaram essa droga sonora. Meus irmãos, isso é diabólico. Eu estava vendo a postagem de um pastor sobre o enredo do carnaval com o nome As 7 Chaves de Exu. Enquanto ele falando que nenhum terreiro abre quando está tendo carnaval. Por quê? Porque os espíritos, na verdade, eles estão ali recebendo já o que eles queriam receber. As vidas das pessoas servindo a eles. Então, irmãos, está na hora da gente acordar. Está na hora da gente despertar. Tem pessoas que estão servindo a Satanás. Tem pessoa que jejua para o diabo. Tem gente que sacrifica sangue para o diabo, para receber o poder das trevas. E tem crente que não jejua, tem crente que não ora. Tem crente que se passar perto do demônio, é perigoso o demônio botar ele para sair correndo, mas ele não tem coragem de expulsar o demônio. Por quê? Porque não tem intimidade com Deus, não tem uma vida consagrada, não tem uma vida dedicada, não tem uma vida compromissada com Deus. Tem pessoas que querem viver na igreja, mas viver uma vida normal e não tem como viver uma vida normal, irmão. Nós precisamos estar preparados porque vai ter momentos que a nossa vida vai exigir da gente uma fé firme. E como é que eu tenho essa fé firme? Me arrependendo todos os dias, porque todos os dias nós vamos errar. Ninguém é perfeito. Ninguém é 100%. Ah, fulano de tal é homem de Deus, fulano de tal é cheio da unção. Mas se não vigiar, se não se manter de pé, cai. Porque a gente já viu muitos casos de pastor que chegou publicamente, que era grande pregador da palavra, caiu, pecou. Mas pela misericórdia de Deus, ele foi publicamente e confessou o pecado. E Deus restaurou. Mas tem outros que escondem o pecado. E a palavra de Deus vai dizer que quando eu escondo o pecado, eu não alcanço a misericórdia. Só há uma forma de alcançar a misericórdia de Deus, quando você reconhece que você é um pecador. Quando Jesus ali, ele vai falar da parábola do fariseu e do publicano. Se você for ver, o fariseu disse: eu jejuo 2 vezes por semana, eu dizimo, e eu não sou adúltero como os outros homens. E ele fala ali: olha, e eu não sou nem mesmo como esse cobrador de impostos que está aqui do meu lado. E o interessante é que o texto bíblico vai dizer que o fariseu fala em voz alta, enquanto o publicano falou em espírito: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, e não olhava nem para o céu. E Jesus falou: quem saiu justificado dali foi o publicano, não foi o fariseu. Por quê? Porque o fariseu foi entrar ali na presença de Deus para se vangloriar do que ele fazia, do sacrifício que ele fazia para Deus, mas Deus estava reprovando. Enquanto isso, aquele homem que demonstrou arrependimento, ele ali alcançou a misericórdia de Deus. Então o que é que Jesus está falando? Chega de sacrifício vazio. Chega de sacrifício de tolo. Chega, está na hora de nós nos arrependermos. Quantas vezes eu também já cometi erros e eu cheguei: Senhor, me muda, seja na palavra. Às vezes a gente magoa alguém sem querer. Às vezes a gente fala uma palavra ali, às vezes até com a esposa da gente sem querer. Mas só que a gente pede a misericórdia de Deus, pede perdão a Deus e Deus tem misericórdia, Deus ajuda a mudar. Agora tem um problema que muita gente tem, que não quer mudar. É dentro da igreja, ouvindo a palavra, ouvindo o confronto, mas não muda. Não tem humildade para dizer que precisa se arrepender e mudar. Entendeu? É como a palavra de Deus diz. Lá em Apocalipse, Jesus escrevendo a carta para as igrejas, ele fala: olha, eu tenho contra ti que você deixou o seu primeiro amor. Isso aqui agora eu me refiro também a pessoas dentro da igreja, pessoas que deixaram o primeiro amor de lado. Se esqueceram da onde caíram. Como é que eu posso me arrepender e mudar? Eu vou ver aonde foi que eu errei. Aonde é que eu preciso me arrepender. É assim que funciona. Quando eu me converti, eu simplesmente não me converti. Eu tive que ver aonde foi que eu errei para poder estar ali me arrependendo.
Ou seja, eu tive que buscar aonde eu tinha que, aonde foi a minha queda, aonde eu precisei, aonde eu deixei de fazer o que Deus queria. Porque desde criança minha mãe me criou nos caminhos do Senhor, mas chegou um tempo da minha vida que eu fui enganado pela religião e eu tive que ir lá para trás e entender por que era necessário eu me arrepender naquele momento. Então, cabe a nós fazermos essa autoanálise. Porque Jesus está voltando, irmão. É tempo de arrependimento. É tempo de mudar. Não é tempo de estar pregando dentro das igrejas o que o povo quer ouvir. Porque o que o povo quer ouvir é muito fácil. Profeta que é profeta não fala o que o povo quer ouvir. Profeta que é profeta fala o que Deus manda. Eu sempre falo, no dia que eu chegar numa igreja para pregar, ou seja, em qualquer canto, se eu pregar arrependimento, se eu pregar ali a palavra de Deus e a pessoa chegar para mim e dizer, olha, irmão, não pregue assim, assim, aqui não. Eu digo, pois, meu irmão, não me convide nunca mais, porque eu prego o que Deus manda. Se Deus mandar eu pregar arrependimento, eu prego arrependimento. Se Deus mandar eu pregar sobre outra coisa, eu prego, mas eu vou fazer o que Deus manda. Porque tem gente que fica com medo de magoar membro, fica com medo de decepcionar membro, de membro sair de igreja. Ou o membro fica na igreja porque quer ouvir a verdade, ou então ele sai. Igreja não é lugar da gente ouvir o que a gente quer, não. Quer ouvir o que você quer, vai ouvir um coach. Vai ouvir alguém que faz esse negócio de autoajuda, que levanta o seu ego, que diz que você é o cara, que diz que você consegue. Mas se quer ouvir a palavra verdadeira de Deus, é o que está escrito na Bíblia. E se a Bíblia manda se arrepender, tem que ouvir isso. Se a Bíblia manda mudar, tem que ouvir isso. E tem que praticar na sua vida, não é somente ouvir. Arabaca talabassuri andarabaxiribicandarai. Oroga suri calabashuri bicandurubas. Tem gente que está por aí querendo só ouvir o que quer. É por isso que a vida da pessoa às vezes não muda. Porque, eu não gostei daquela palavra porque foi muito dura. Eu não aceito aquela palavra porque aquela palavra é muito dura. Mas a palavra, se ela não for dura, você não muda. A Bíblia vai dizer, lá no livro de Ezequiel, que Deus ele vai tirar o coração de pedra e vai colocar o coração de carne. Deus precisa quebrar esse coração de pedra. E ele não vai quebrar, não é falando palavrinha bonita não. Ele não vai quebrar, não é falando o que você quer ouvir não. Ele vai quebrar com a palavra dura mesmo. Ele vai quebrar com a espada que corta dos dois lados, a espada dos dois gumes. Ele vai quebrar dessa forma, aleluia. Xalagasuri calabashiribecandarase. E esse foi o evangelho que me mudou, o evangelho de arrependimento. Porque se a gente for observar como é que estão as igrejas hoje, é de assustar. Esses dias mesmo Deus estava falando comigo sobre falsos profetas. E Deus começava a me mostrar, na internet pesquisando, uma mulher que se diz ser pastora, que se diz ser profeta. Ela sempre fala nas redes sociais dela, me dá um minutinho para me ser profeta de Deus na tua vida. Ser boca de Deus na tua vida. E é pedindo pix, e é profetizando o que o povo quer ouvir. Aí teve outro que eu vi que também tinha parte com essa profeta aí, que também é muito conhecido. O culto não tem nem palavra, é só profecia. Já está errado. Já está errado. A maior profecia de todos é a palavra de Deus. Se Deus mandar você entregar algo para alguém, Ele manda. Mas primeiro a palavra dele tem que ser pregada. Primeiro tem que pregar a palavra. Culto que é culto só de profecia, tem alguma coisa errada. E o culto do abençoado é só profecia. Profecia do início ao culto. Aliás, do início ao final do culto. E o que é que acontece? Aí, esse profeta, eu vi ele chegando para uma pessoa, a pessoa a vida toda desmantelada, a vida toda desestruturada. Uma Jezabel, ele chegando dizendo que a mulher tinha intimidade com Deus, que Deus conhecia a intimidade que ela tinha com Deus. Aí eu olhei, aí o rapaz, que conversa é essa, meu irmão? Que conversa é essa?
Como é que uma pessoa que canta a música do mundo, a pessoa que vive as coisas do mundo, tem intimidade com Deus? Se a palavra de Deus diz, são os vossos pecados que fazem separação entre mim e vós, aleluia. Xalagassuri calabashuri bicandaraia. Deus não tem parte com o pecado, Deus não tem parte com o erro. Arai choricasteri bicandurobas. A palavra de Deus vai dizer, quando você diz para o ímpio que ele é justo, os povos lhe amaldiçoarão. Nós não podemos chegar para uma pessoa... Por que esse profeta não chegou para essa mulher e disse, minha irmã, Jesus te ama, mas se arrepende dos seus pecados? Vamos aceitar Jesus, vamos mudar de vida, de comportamento. Mas não. Há o mesmo profeta botando cantor do mundo para pregar, entregando o microfone para cantor do mundo pregar dentro da igreja, enquanto ele estava lá ministrando no pessoal. A que ponto nós estamos chegando? Aonde o santo estão achando que pode misturar o santo com o profano. E a palavra de Deus vai dizer que o santo não tem parte com o profano. Ou seja, se eu sou santo, eu sou separado do que é profano. Não tem como ter essa mistura. É como Jesus falou, não tem como eu servir a dois senhores. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao diabo. Ou eu ando com a presença de Deus, ou eu ando na presença do diabo. É assim que funciona na presença de Deus. Não existe meio termo. Ou é ou não é. Ou é por Deus, ou é pelo mundo. E quando você está sendo pelo mundo, você está sendo pelo diabo. E tem sido absurdo o que o diabo tem feito no mundo. Essas guerras que a gente tem ouvido falar, esse negócio de vírus, doença, tudo. Os valores sendo investidos, onde a gente vê um morador de rua se beneficiando às custas da desgraça dos outros e os outros aplaudindo, de pé. Aonde é que a gente está chegando? Aonde um pregador de rua está pregando na rua e a pessoa vai lá e bate. E manda calar a boca e manda parar, como eu vi esses dias. Meus irmãos, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E não vai demorar muito tempo, não. Não tem como saber o dia que Jesus vai voltar. Mas você pode estar preparado, porque pode ser a qualquer momento. E Jesus, ele não quer que você seja perfeito, porque a palavra santo significa separado. Você vai errar, você vai falhar, mesmo depois de você se converter. Mas a palavra de Deus diz, lá no livro lá no Evangelho, na primeira epístola de João, vai falar que nós temos um advogado junto ao Pai se nós pecarmos. Ele é fiel e justo para nos perdoar de qualquer injustiça. Então, ou seja, se você errou, se arrependa, se levante, não fique no lugar da queda, se levante. Peça para Deus te levantar, porque a palavra de Deus diz que o justo ele pode cair até 7 vezes, mas o Senhor o torna a levantar. Mas você quer ter uma vida abençoada, você quer ter uma vida próspera, se arrependa. Começa pelo arrependimento. E ser crente não é fácil não, meu irmão. Ser crente é levar pedrada. Ser crente é ser perseguido. Ser crente é passar por luta. Ser crente é ser provado, porque Deus vai provar a nossa fé até o último dia da nossa vida. Tá pensando que você vai se converter e a vida vai ser abençoada só porque você é da igreja e tá na bênção? Não. Depois que você se converter, talvez você passe até por mais luta do que você passava quando estava no mundo. Quando Jesus escolheu Paulo, Jesus falou para ele assim, ele é um vaso escolhido meu, falando ali para o profeta Ananias, ele é um vaso escolhido meu, mas eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Então, ou seja, quando você aceita Jesus, você tem que estar preparado para ser perseguido, você tem que estar preparado para pessoas não te compreenderem, mas você tem que olhar para o alto. Tem muitas pessoas que naufragaram na sua fé porque deixaram de olhar para o Senhor, deixaram de olhar para aquele que pode te socorrer. Ei, irmão, não tenho que estar olhando para pastor, para a igreja, eu não tenho que estar olhando para isso não, tenho que estar olhando para Jesus, porque no momento o teu pastor pode errar e pode cair, o teu pastor pode falar algo que não está na Bíblia, mas se você olhar para Deus e olhar para Jesus, Aragassuri calabashuri andaraia, pode bater o vento do lado, pode bater o vento do
do outro, mas você vai permanecer firme. Deus levanta pastores nessa terra para cuidar das nossas vidas, mas eles são imperfeitos assim como nós. Então, como é que eu permaneço firme no caminho da fé, olhando para Jesus, tendo intimidade com Jesus? Porque quando você não for compreendido, Jesus é que vai te ajudar. Quando você não for ali entendido, Jesus vai estar ali para te entender. Quando você estiver só numa luta, Jesus vai estar contigo naquela luta. Mas Ele está dizendo hoje para você que está ouvindo: se arrependa, mude os seus comportamentos, mude os seus pensamentos, mude as suas atitudes. Arabassuri calabashuri andarabaxerebecandaraia. Porque o machado está colocado na raiz, e quando a árvore é cortada, ela é lançada no fogo. Alaichou labassuri calabashebecandaraia. O inferno não foi preparado para crente, mas infelizmente o mundo e muitos crentes, muitas pessoas que se dizem religiosas, se encaminham para o inferno simplesmente porque não querem se arrepender e andar nos caminhos do Senhor. Aleluia. O inferno foi preparado para o diabo, o lago de fogo foi preparado para o diabo e seus anjos, mas as pessoas escolhem ir para lá quando decidem viver uma vida nessa terra de qualquer maneira. Essa vida é uma passagem, nós estamos caminhando na fé. E vai ter um dia que a nossa carreira vai acabar, como acabou a carreira de Paulo. Mas ele disse: eu combati o bom combate. Aliás, eu acabei a carreira e guardei a fé. Então, irmão, guarde a sua fé. Guarde a sua fé, guarde os seus valores, os seus princípios. Não deixe esse mundo mudar. Não deixe esse mundo dizer o que é errado, o que é certo para você. Porque quem diz o que é certo para você é Deus. Quem diz o que é certo para você é o Espírito Santo. Não ouça a voz do mundo, não ouça a voz do diabo, que tem falado nesses últimos dias e tem levado muitos para o engano, tem destruído a vida de muitas pessoas. Por quê? Porque são levados por qualquer vento de doutrina. Mas quando eu estou firmado na palavra de Deus, mas quando eu estou andando na presença de Deus, Arabassuri calabashuri calabanácia, Arabacandoroba Basuri calabashebecandaraia. É como está escrito no Salmo 91: quando eu vou andando, 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. A seta que voa de dia não me atinge. Alabacandorobasuri bicandaraia. A mortandade não me atinge, porque a proteção do Altíssimo, as asas do Altíssimo estão sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aleluia. Alassuri calabashuri bicandorovas. Recalabashuri calabashuri andarai. Tá na hora de deixar essa vida de bebedeiro, tá na hora de deixar essa vida de prostituição, tá na hora de deixar essa vida de mundanismo. Tá na hora de sair de dentro desse quarto. Aleluia, Deus. Xalagassuri bicandarai. Arabasaia cantorovliasterg alabasia. Deus está visitando pessoas que estavam trancafiadas dentro do quarto, oprimida por demônios. Deus está entrando com providência aí agora. O Espírito Santo de Deus está te convencendo que aquelas amizades não é para tu andar com aquelas pessoas. O Espírito de Deus está dizendo para você: Alabashuri bicandaraia. Ouça o teu familiar que pega para ti. Ouça o teu familiar que fala de Jesus para ti. Alabassuri calastere bicandarai. Porque um dia pode ser tarde. Alaichourabassuri bicandarai. Eis que eu estou à porta e bato, assim diz o Senhor. E